Olá, tudo bem? Sou a assistente do CNPJ Brasil e, neste vídeo, apresentarei o passo a passo para realizar o download do banco de dados completo, bem como das planilhas individuais de cada município, diretamente pelo site oficial do CNPJ Brasil. Além disso, demonstrarei como manipular o banco no formato SQLite 3 e como executar pesquisas mais avançadas de forma prática e eficiente. O site oficial é o exibido na tela, cnpjbrasil.github.io. Ao acessar essa página, você terá acesso a todas as informações técnicas sobre o conjunto de dados disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Na seção logo abaixo, encontra-se a descrição detalhada dos dados disponíveis, o tamanho aproximado do banco de dados, prévias acessíveis de planilhas de cidades no Google Drive, um fácil e rápido tutorial em formato PDF e um número de contato para atendimento via WhatsApp. Todas as informações são apresentadas de forma detalhada. O banco de dados inclui dados de estabelecimentos, como CNPJ, identificação de matriz ou filial, razão social, nome fantasia, situação cadastral, data da situação cadastral, data de início de atividade, código principal de atividade econômica e códigos secundários. Também estão presentes informações de contato, como telefones, fax, e-mail, endereço, CEP, natureza jurídica, capital social, porte da empresa e indicação sobre a opção pelo Simples Nacional. O banco de dados também contém informações sobre o quadro societário. Para cada CNPJ, são listados os sócios, com o CPF parcialmente ocultos, preservando os 3 primeiros e os 2 últimos dígitos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Consta ainda a qualificação de cada sócio, como representante legal de menor, diretor, engenheiro, administrador ou sócio-administrador, além da data de ingresso na sociedade e o país de origem. Os dados públicos do CNPJ da Receita Federal oferecem informações estratégicas que permitem identificar clientes e fornecedores, conhecer o mercado e a concorrência, verificar a confiabilidade de parceiros comerciais e otimizar logística e distribuição. Com acesso a dados de contato, localização, setor de atuação e porte das empresas, é possível segmentar ações de prospecção, criar campanhas direcionadas e planejar rotas comerciais eficientes. Esses dados beneficiam negócios de diversos segmentos, como cosméticos, alimentos e bebidas, tecnologia, materiais de construção e serviços especializados, possibilitando tanto ações pontuais em nível municipal quanto estratégias de expansão em escala nacional, sempre com base em informações confiáveis e atualizadas. Para baixar os dados, é necessário possuir um login. Nesta página está disponível o link para o web server. Ao clicar nele, será exibida a página inicial para efetuar o login. Atualmente, o servidor permite a criação de novas contas, mas, como já possuo uma conta com acesso para download, farei o login diretamente. Após acessar, estão disponíveis todas as informações necessárias, incluindo um arquivo Leia-me com instruções para obter acesso total, baixar os arquivos e entrar em contato. Também são fornecidos o endereço de e-mail, o número de WhatsApp e o link para a página oficial. Aqui estão as planilhas, todas detalhadas. Vou selecionar a mais recente, atualizada na data de hoje. Nela, estão disponíveis todos os estados, e dentro de cada estado, todas as cidades. Por exemplo, para baixar os dados de Acrelândia, basta clicar sobre o nome da cidade e, em seguida, clicar no ícone de download indicado pela setinha. Ao baixar, todos os dados serão salvos no arquivo. Vou abri-lo para mostrar como estão organizados. Ele contém, por exemplo, CNPJ básico, número de ordem e dígito verificador, identificação se é matriz ou filial, razão social, nome empresarial e nome fantasia, capital social e porte da empresa, qualificação do profissional, entre outras informações relevantes. A utilização desta planilha é bastante simples e prática, especialmente útil para síndicos que necessitam contratar prestadores de serviços, como pintores, pedreiros ou eletricistas, para realizar reparos. O filtro pode ser aplicado sem qualquer dificuldade. No meu caso, estou utilizando o WPS Office, mas o procedimento é o mesmo no Microsoft Excel, basta aplicar um filtro sobre os dados. Por exemplo, é possível filtrar apenas registros do estado do Acre. Dentro dele, selecionar a cidade de Acrelândia. Também é possível restringir a visualização para empresas com CNPJ ativo e marcadas como optantes do MEI, ideais para a prestação de serviços. Além disso, a planilha fornece informações como telefone para contato, e-mail, data de adesão ao Simples Nacional e data de registro como MEI.
Aqui, na coluna de atividade principal, vamos selecionar algo relacionado à área automotiva. Por exemplo, instalação, manutenção e reparo de acessórios. O filtro retorna 20 registros, dentro de um total de 2031. Neles, é possível visualizar a razão social, o nome empresarial e o capital social. Vale lembrar que são todas empresas ativas, abrangendo serviços de manutenção, borracharia, lanternagem e funilaria. Também estão disponíveis os contatos, que podem incluir telefone fixo, celular ou WhatsApp, além de e-mail. E é assim que os dados estão organizados. Agora, o que vou mostrar são os bancos de dados completos. Isso porque o Excel tem um limite de aproximadamente 1 milhão de linhas ou registros. Por exemplo, cidades como São Paulo, que possuem um grande número de CNPJ, ultrapassam facilmente esse limite. Nesses casos, os dados ficam divididos em várias planilhas para download. Além disso, se você quiser pesquisar algo específico, como empresas especializadas em tratamento de resíduos industriais, pode ser que não exista registro na sua cidade. Nesse caso, será necessário buscar em municípios próximos, no estado ou até mesmo verificar quantas empresas desse tipo existem no Brasil. Nesse cenário, utilizar o banco de dados completo no formato SQLite 3 é muito mais eficiente. Diferente de outros sistemas como MySQL ou PostgreSQL, ele não exige instalação de servidores, gerenciadores ou configuração de processos. O SQLite 3 é leve, portátil, funciona em praticamente qualquer sistema operacional e pode ser aberto diretamente em software simples ou bibliotecas de programação, mantendo todos os dados organizados em um único arquivo. Isso permite aplicar filtros e realizar pesquisas abrangendo todo o território nacional de uma só vez, sem precisar abrir planilha por planilha, economizando tempo e evitando o trabalho repetitivo de analisar cada município separadamente. Em nosso servidor, está disponível um tutorial rápido e prático sobre como utilizar o banco de dados, também disponível em formato PDF no site oficial. Para quem não está familiarizado com a manipulação de arquivos no formato SQLite 3, o material explica como instalar o software necessário, realizar pesquisas e aplicar filtros de forma correta. É exatamente esse processo que vou demonstrar a seguir. Vou acessar o banco de dados e clicar para fazer o download. Como já possuo o arquivo salvo no meu computador, não será necessário baixá-lo novamente. Para agilizar a demonstração, preparei uma versão do banco de dados contendo apenas registros do estado de São Paulo, embora o arquivo original contenha informações de todo o Brasil. Aqui está o arquivo. Basta clicar com o botão direito e abrir com o DB Browser for SQLite. Para obter esse programa, basta pesquisar no Google ou acessar o link que deixarei disponível. No site oficial, há um tutorial de uso e, na seção Download, é possível escolher a versão adequada para o seu sistema operacional. Para Windows, recomendo a instalação de 64 bits. Após selecionar, o download começa automaticamente. Como já tenho o software instalado e configurado, vou pular essa etapa e seguir para a demonstração. Após abrir o banco de dados, é possível visualizar as tabelas e os tipos de dados que elas contêm. Vamos fazer uma pequena pesquisa, começando pela tabela de quinais, que reúne todos os ramos de atividade. Nela é possível encontrar desde fabricação de peças e reparação de tanques e eletrodomésticos, até produção de alumínio, tubos e muitos outros setores. No entanto, a tabela mais importante para nós é a de estabelecimentos. Ao carregá-la, no canto inferior esquerdo da tela é exibida a quantidade total de registros no banco de dados. Lembrando que, para esta demonstração, utilizei uma versão filtrada apenas com dados do estado de São Paulo, para reduzir o tempo de processamento e deixar o vídeo mais objetivo. Mesmo assim, apenas São Paulo possui um total de 19.255.000 registros. Aqui podemos aplicar alguns filtros. Por exemplo, vamos pesquisar quantos pet shops existem no estado de São Paulo. Selecionamos a atividade correspondente, neste caso, relacionada ao registro de animais vivos, e filtramos como atividade principal. Esse filtro pode ser aplicado digitando diretamente no campo de busca ou clicando com o botão direito e escolhendo a opção de filtro exato. Antes, vou alterar o idioma do programa para português do Brasil, acessando o menu de preferências. Isso torna a navegação mais intuitiva. Em seguida, reiniciarei a aplicação. Como o banco de dados é grande, a abertura e o fechamento podem levar algum tempo. Por isso, recomendo utilizar um computador com pelo menos 8 GB de memória RAM e SSD, pois o uso de HD convencional torna o carregamento muito lento.
O SSD oferece mais agilidade, especialmente para quem utiliza o Windows 10 ou versões mais recentes. Vamos selecionar a tabela Estabelecimentos. Em seguida, procuraremos por atividades relacionadas a pet shops. Para facilitar a visualização, seleciono a linha número 6, que corresponde à atividade Comércio de Animais Vivos, Artigos e Alimentos para Animais de Estimação. Utilizaremos essa opção como filtro exato. O banco de dados, então, filtrará apenas os registros cuja atividade principal seja essa. Vale lembrar que podem existir mais de um código relacionado a pet shops. Após alguns segundos de processamento, no canto inferior esquerdo aparece a contagem total, 72 mil registros no estado de São Paulo. Entre eles, estão também algumas casas de ração, mas isso não é um problema, pois as informações já ajudam bastante. Aqui posso aplicar um filtro para mostrar apenas empresas ativas. Se eu digitar apenas ativa, o filtro exibirá todos os registros cuja situação cadastral contém essa palavra, o que pode incluir também inativo. Por isso, a melhor opção é utilizar o filtro de correspondência exata, garantindo que apenas empresas realmente ativas sejam listadas. Após aplicar o filtro, o sistema carregou 32 mil registros. Vou verificar se existe alguma outra opção além de ativo. Lembrando que reduzi este banco de dados para incluir apenas empresas do estado de São Paulo, o que torna as pesquisas mais rápidas. No entanto, é possível utilizar o banco de dados completo, abrangendo todo o Brasil, apenas exigirá um tempo maior de processamento. Temos então 32 mil registros. Vou cancelar essa busca e aplicar um novo filtro, utilizando igual a ativa. Após atualizar os dados, o sistema aborta a operação anterior e inicia nova pesquisa, mostrando no canto inferior esquerdo a contagem de linhas. Basta aguardar alguns segundos. Pronto, agora temos 2 mil registros, todos com situação cadastral ativa, pois utilizei o filtro de correspondência exata. Agora, vamos aplicar um exemplo de filtro combinado. Quero listar todos os CNPJ possivelmente relacionados a pet shops, no estado de São Paulo, com situação cadastral ativa e que tenham sido abertos em 2025. Para isso, basta digitar 2025 e acrescentar o símbolo de percentual, por cento, que funciona como um coringa, retornando todos os registros cuja data comece com esse ano. As datas no banco de dados seguem o padrão ano-mês-dia, adotado pela Receita Federal no portal de dados abertos, o que facilita bastante as pesquisas. Dos CNPJ ativos, com essa atividade principal, abertos em 2025 no estado de São Paulo, encontramos 2.877 registros. Podemos ainda aplicar outros filtros. Aqui estão todos os dados, incluindo telefone e e-mail. Por exemplo, se quisermos apenas empresas MEI, basta usar o filtro igual a S para correspondência exata. Esse filtro provavelmente reduzirá o total de registros. Após aguardar alguns segundos, o resultado cai para 2.263 registros. Agora temos a lista de todas as cidades, como Limeira, Bauru, Poá, Itapetininga e Indaiatuba. Esses dados podem servir como base para a prospecção de clientes, identificando novos pet shops ou casas de ração. Existe, inclusive, a possibilidade de utilizar esses dados em ferramentas para disparo de e-mails em massa. No entanto, percebemos que alguns contatos não têm relevância, como endereços de e-mail de escritórios de contabilidade, que não fazem parte do nosso público-alvo. Para resolver isso, podemos aplicar um filtro utilizando expressão regular. A documentação oficial do DB Browser for SQLite, disponível no site do programa, explica como utilizar esse tipo de filtro. No exemplo que estou demonstrando, aplico um filtro que exclui todos os registros cujo e-mail contém a palavra contab, eliminando assim a maioria dos contatos de contabilidade. Depois, basta atualizar os dados. O sistema interrompe a pesquisa anterior, executa a nova com o filtro aplicado e retorna a lista final com a quantidade de registros filtrados. Agora, por exemplo, podemos filtrar apenas e-mails que contenham Gmail. Nesse caso, não quero e-mails empresariais, pois vou utilizar uma ferramenta de disparo em massa e, dependendo do domínio, o envio pode ser marcado como spam ou até gerar denúncias que pode acarretar na perda do seu e-mail ou do seu domínio. Por isso, é mais seguro priorizar provedores como Hotmail, Outlook e Gmail. Para filtrar tanto Gmail quanto Hotmail, utilizo uma expressão regular. No campo de busca, digito Gmail, PIP, Hotmail. Esse símbolo, PIP, significa ou, permitindo que a pesquisa retorne registros que contenham qualquer um dos dois termos.
Aplico o filtro e aguardo o carregamento dos dados. Lembramos que o carregamento pode demorar um pouco. Depois que o filtro é aplicado, verifico se o resultado está correto. Todos os registros exibidos contêm Hotmail ou Gmail. Como as expressões regulares diferenciam maiúsculas de minúsculas, ajusto o filtro para também capturar variações como Gmail ou Hotmail em letras maiúsculas. Ao aplicar o novo filtro, o sistema retorna 1906 registros. Na lista final, aparecem endereços como Hotmail em minúsculo, Hotmail em maiúsculo, Gmail minúsculo e Gmail em maiúsculo. Caso eu queira remover todos os filtros aplicados, basta clicar na opção de limpar filtros e atualizar a tabela. Esse recurso é muito útil para alternar rapidamente entre diferentes pesquisas e também para salvar os resultados filtrados em um arquivo Excel. Tem como exportar os dados para Excel? Sim. É possível fazer isso utilizando o DB Browser for SQLite. O programa é muito simples e ideal para quem não domina SQL, mas sabe trabalhar com planilhas no Excel. Vamos a um exemplo. Quero localizar empresas que sejam realmente pet shops, mas quero confirmar essa informação pelo nome Fantasia. Para isso, basta ir até o campo Fantasia e digitar Pet Shop ou apenas Pet. Em seguida, clico em Atualizar para aplicar o filtro. O programa cancela automaticamente a operação anterior e inicia nova busca com os critérios definidos. Como podemos ver, a busca retorna resultados variados, incluindo termos como agropet, agropecuária, petaleco e até artesão tapetes, estabelecimentos que fogem do perfil que realmente queremos. Por isso, vamos refinar a pesquisa procurando especificamente por pet shop. Podemos fazer isso utilizando uma expressão regular, filtrando apenas registros que contenham pet shop, que estejam com situação cadastral ativa e que sejam da cidade de São Paulo. Aqui temos todos os tipos de pet shops. Alguns nomes não comuns como Tati Alianças e outros que provavelmente podem ser como Skin Animal Pet Shop. Também é possível filtrar pelo capital social, entre outros critérios. No meu caso, selecionei todas as empresas cujo nome fantasia contém pet shop, que estão com situação cadastral ativa e localizadas na cidade de São Paulo. O resultado foi uma lista com 794 registros. Se eu quiser salvar essa tabela para uso posterior, é simples. Basta clicar no botão para salvar toda a tabela e escolher a opção Exportar para CSV. Mantenho as configurações padrão, nomes das colunas na primeira linha e campo separado por aspas. Depois, clico em Salvar e escolho o local, por exemplo, a área de trabalho, com o nome Pet Shops SP. O arquivo já será salvo com a extensão .csv. Após aguardar alguns segundos, a exportação é concluída. Indo até a área de trabalho, podemos ver que o CSV nada mais é que um arquivo de texto com os dados separados por vírgulas ou ponto e vírgula. Se abrir no bloco de notas, será possível visualizar o conteúdo puro, mas nosso interesse é trabalhar com ele em um software de planilhas. No meu caso, gosto de utilizar o WPS Office, que é simples, gratuito e com interface bem intuitiva e parecida com Microsoft Excel. Abri o arquivo no WPS Office. Pode haver pequenos problemas de formatação, mas, como o conteúdo é texto puro, isso não afeta a análise. É possível aplicar todos os filtros normalmente. Vou começar separando algumas informações. É possível segmentar os dados por região ou outros critérios. Primeiro, seleciono todos os registros e aplico um autofiltro. Podemos, por exemplo, filtrar por atividades secundárias, embora essa coluna possa conter descrições longas. Neste caso, vou filtrar por bairro. Assim, consigo ver todos os bairros de São Paulo presentes na lista. Podem ocorrer pequenas diferenças de grafia, como Cangaíba com acento e Cangaíba sem acento, mas isso não é um problema, basta selecionar a grafia desejada. O WPS Office já mostra automaticamente a quantidade de registros encontrados. Por exemplo, no bairro Itaquera, existem 10 pet shops. Posso selecionar todos de uma vez digitando Itaquera no filtro e confirmando. Essa planilha é perfeita para quem precisa fazer prospecção de clientes. Também é possível usar o campo Data de início de atividade para filtrar as empresas mais recentes. Curiosamente, há até um registro bem antigo, de 1981, que ainda consta como ativo. E assim concluímos o processo para exportar dados de um banco de dados no formato SQLite 3 para um arquivo CSV e abri-lo no Excel ou WPS Office para análise e filtragem. Agora, quero mostrar outro tipo de pesquisa. Por exemplo, suponha que eu queira verificar se existe alguma empresa registrada em meu nome.
Para isso, acesso à tabela Dados do sócio. Aqui encontramos informações como o CNPJ básico. Vale lembrar que o CNPJ é dividido em três partes. CNPJ básico é como um prefixo que não muda. CNPJ ordem varia de filial para filial. Por exemplo, a empresa Lojas Americanas mantém o mesmo CNPJ básico, mas o CNPJ ordem muda para cada filial. Dígito verificador, utilizado para validar o número completo do CNPJ. O CNPJ que são matriz possui o CNPJ ordem 0001. Já o caso da empresa em Magazine mostra que ela provavelmente possui pelo menos 3 filiais. A Igreja Universal tem mais de 8.327 unidades registradas. É possível verificar quais estão ativas e quais não estão, utilizando filtros adequados. Esse é o conceito do CNPJ ordem e sua relação com o CNPJ básico e o dígito verificador. Agora, vamos verificar se existe alguma empresa registrada em nome de Kennedy. Para isso, vou até o campo Nome do sócio e digito Kennedy. Lembrando que este banco de dados contém apenas registros do estado de São Paulo. Ao aplicar a busca, são listados todos os sócios com esse nome. Se eu quiser buscar nomes que terminam com Kennedy, coloco o símbolo de porcentagem, %, antes da palavra. Já se eu quiser encontrar todos os nomes que contêm Kennedy em qualquer parte, coloco o percentual também no final, como %Kennedy%. Nesse exemplo, encontramos nomes como Will Kennedy, Kennedy Flores e João Kennedy, totalizando 629 registros. Também posso buscar por combinações. Por exemplo, se quero localizar pessoas cujo nome comece com Ana e termine com Cristina ou contenha Cristina em alguma parte, posso usar um filtro como Ana% Cristina%. Assim, o sistema retornará casos como Ana Maria Cristina ou Ana Paula Cristina. A tabela Sócios do banco de dados contém, além do nome do sócio, informações como CNPJ básico, razão social, nome empresarial, natureza jurídica, qualificação do sócio, data de entrada na sociedade, indicação se é representante legal e até a faixa etária. Vale lembrar que um sócio não precisa ser necessariamente uma pessoa física. Também pode ser uma empresa que participa do quadro societário de outra. Além de ser uma excelente ferramenta para pesquisas em geral, o banco de dados completo ou mesmo as planilhas por cidade podem trazer vantagens práticas para diferentes áreas profissionais. Por exemplo, para síndicos de condomínios, é possível filtrar empresas ou prestadores de serviço da própria cidade ou de regiões próximas. Imagine que o condomínio precise de um eletricista especializado em automação predial, um prestador de serviços de limpeza de fachadas ou mesmo uma empresa de manutenção de portões eletrônicos. Em vez de buscar manualmente na internet, o síndico pode aplicar filtros no banco de dados e encontrar rapidamente empresas ativas, com CNPJ regular, telefone e e-mail para contato. Isso facilita a contratação e ainda permite fazer comparação de orçamentos de forma mais ágil. Outro exemplo: suponha que um síndico queira criar uma lista de prestadores confiáveis para manter no condomínio. Com o banco de dados, é possível cruzar informações. Por exemplo, selecionar apenas empresas com mais de 5 anos de atividade e capital social acima de um valor definido, garantindo maior credibilidade na contratação. Para contadores, a base de dados é ainda mais estratégica. É possível identificar novas empresas abertas recentemente na cidade ou no estado e entrar em contato para oferecer serviços de contabilidade. Imagine, por exemplo, que um contador queira prospectar MEs recém-abertos que ainda não possuem escritório contábil. Ele pode filtrar pelo ano de início de atividade e pela natureza jurídica e, assim, criar uma lista segmentada para envio de propostas. Outro caso real: um escritório de contabilidade que deseja expandir sua atuação para empresas de pequeno porte do setor de construção civil. Com o banco de dados, basta filtrar pelo CNAE principal relacionado à construção e pela situação cadastral ativa, obtendo uma lista atualizada de potenciais clientes. O grande diferencial aqui é que tanto o SQLite 3 quanto as planilhas permitem aplicar esses filtros de forma rápida, direta e sem depender de plataformas de terceiros. E, no caso do banco SQLite 3, o ganho de tempo é ainda maior, pois ele reúne todas as informações do território nacional em um único arquivo, algo que seria muito mais demorado de fazer analisando planilha por planilha de cada município. Agora vou mostrar um exemplo prático. Imagine que você seja contador e queira identificar todos os MEI da sua cidade que estão com a situação cadastral irregular, ou até mesmo aqueles que estão regulares, mas que, de preferência, não entregam a declaração anual e, por isso, estão com CNPJ inapto.
No banco de dados, é possível visualizar exatamente esses casos. Aqui, por exemplo, temos empresas que estão inaptas desde a data indicada, e o motivo informado é omissão de declaração. Esse é um filtro extremamente útil para quem trabalha com contabilidade e deseja captar novos clientes, especialmente microempreendedores individuais que precisam regularizar a situação. No momento, nosso banco de dados completo está carregado e possui 66.723.000 registros, entre estabelecimentos e sócios. Vou aplicar o filtro para mostrar apenas os que nos interessam. Além disso, vale lembrar que essa planilha é completa e pode ser facilmente exportada para Excel. Assim, você pode organizar, aplicar outros filtros e trabalhar os dados de forma mais personalizada. Por exemplo, na parte de dados de sócios, temos 26 milhões de registros, todos prontos para consulta, filtragem e prospecção. Peço desculpas por eventuais pausas ou repetições ao longo da fala, mas o objetivo desta videoaula é mostrar, de forma clara, como abrir e trabalhar com nosso banco de dados. Muitos clientes entram em contato dizendo: comprei o banco de dados, mas gostaria de filtrar informações específicas. Para quem já tem alguma familiaridade com análise ou filtragem de dados, é possível utilizar comandos SQL, que permitem realizar buscas muito mais avançadas do que os simples filtros visuais. Com SQL, você pode combinar múltiplas condições, fazer pesquisas com expressões regulares, ordenar resultados, contar registros específicos, unir informações de tabelas diferentes e muito mais. Eu costumo usar o SQLite Studio, um software que facilita a execução desses comandos. Basta escrever a consulta, executar e visualizar os resultados de forma organizada. Esse método é ideal para quem deseja fazer análises mais profundas e precisas, filtrando exatamente os dados de interesse. O SQLite Studio é indicado para usuários com conhecimento básico ou intermediário de SQL, mas mesmo iniciantes podem aprender rapidamente. E, se surgir dúvida na construção de um comando, você pode até recorrer ao ChatGPT para criar ou ajustar a consulta que deseja aplicar. Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar e demonstrar para vocês. Lembrando que o site oficial é o CNPJ Brasil, onde você encontra todos os dados de que precisar. Se precisar de suporte ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. Importante: se você tentar chamar pelo WhatsApp e não obtiver resposta, acesse sempre a página oficial e procure pelo contato atualizado por lá, pois o número pode mudar com o tempo. O mesmo vale para o acesso ao web server. Verifique sempre no site, já que ainda não associei um domínio próprio para ele. Para fazer o download dos arquivos, basta conferir se a opção está disponível. É só procurar o ícone da setinha de download e clicar. No mais, é isso. Um grande abraço e bons negócios!